Pô, se ajeita, por um. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Segura! Eu tenho certeza que a rapaziada que daqui vai explicar pra vocês. Eu tô falando da rapaziada do Le Parkour. Eu tô aqui com o Humberto Cortes, que é o diretor artístico do grupo, junto com Jean Pomposelli, diretor executivo da companhia Volts Parkour. Você vai ficar por dentro dessa arte do deslocamento que já caiu no gosto de celebridades e de cineastas por todo o mundo. Inclusive a grande diva Madonna, né? Foi uma divulgadora forte do Le Parkour. E eu já começo perguntando, cara, onde é que surgiu essa história? Dá pra explicar pra rapaziada aí? Dá sim, claro. Devagarinho ele foi passando isso pro filho dele. Então, e ele, o David Belli, cresceu vendo o pai dele sendo um herói, né, na cidade onde eles moravam. Então, referência, né? A referência total. Então ele pegou tudo aquilo que ele já tinha de história, de documentos e de movimento e transpôs tudo isso para a rua. Ele construiu uma coisa, deu alguns nomes. Hoje em dia existem muito mais nomes, mas americanizado, Inglaterra botou... Ele criou uma espécie de metodologia, né? Ele organizou um pouco essa coisa ali orgânica que era os movimentos aquela coisa e meio tal. solta que já existia nos treinamentos de guerra, dos exércitos. Então foi o David Belli que criou, né, o Le Parkour, mas se chama só de parkour. O Le, ele já é o. Então, normalmente no Brasil é normal falar o parkour, né? Lá eles falam Le Parkour porque o Le... Diz uma coisa, cara, como é que é o trabalho da equipe aqui, Volts, aqui no desenvolvimento do esporte de parkour aqui no Brasil? Então, ela já existe já há 6 anos, né? No caso, tem 1 ano que a companhia ficou legalmente registrada como empresa, né? E nesse 1 ano que nós adequamos o nome Volts, né? Que surge até com o ativo, passivo, né? A energia do percurso, né? Entendi. Então a existência tem 6 anos, né? De acordo com esses 5 anos, e a gente trabalha com diversos tipos de áreas ligadas à modalidade. Desde ação promocionais, desde eventos, convenções, aulas, cursos, muitas coisas. Você percebe como é que é o envolvimento das pessoas? Qual o perfil do cara que vai fazer parkour? É adolescente, é criança, é jovem, eu acho coroa? que é de todas as idades. Né? Nós temos alunos de 5 anos e alunos de 40 que buscam de forma diferente, né, o parkour. A criança por descobrimento, por parte corporal, desenvolvimento, lateralidade, coordenação motora. E o rapaz, não velho, né, mas já com mais idade, 40 e poucos anos. Um pouco mais cascudo, como a gente diz aqui. Exatamente, mais malandra. O objetivo dele ali é mais a saúde mesmo, a atividade física, trabalhar, porque o parkour é uma atividade que trabalha todos os grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas têm procurado a gente por causa disso. Às vezes não tem tempo, né, daquela malhação, aquela regra diária de malhar e tal, e fazer uma atividade segunda, quarta, sexta, mas trabalhar o corpo todo, sair satisfeito, sentir que o corpo foi bem trabalhado. Que ele resgata toda aquela vivência, né, da filosofia da educação física do Jorge Roberto, né, de pular, rastejar, nadar. Dos movimentos naturais, né, cara? Dos movimentos naturais, que foram levados nessa parte urbana. Né? E a gente vê que geralmente esses esportes novos, esportes radicais de certa forma e tal, eles acabam tendo muita visibilidade quando vão pro cinema. Eu percebi que o parkour também teve esse boom, né? Quando a Madonna botou no show dela, alguns atores de Hollywood fazendo treinamento de parkour. Como é que é essa relação aí do esporte com o cinema, com essa visibilidade assim mais ampla, né, cara? É sensacional. Bem aceito. Mostrado essa cena, né? Você vê que é uma das áreas também que a gente acaba trabalhando, que é uma área de dublê, né? Tem a Volts Dublê que a gente trabalha também. Fizemos alguns trabalhos até ligado com novelas também. Bacana. E como é que é a cena aqui no Brasil? Teve alguma adaptação? O Brasil sempre tem essa cultura de pegar uma coisa de fora, adaptar, já ficou mais estilo brasileiro. O que poderia ser considerado uma adaptação brazuca aí nessa história? É muito importante você falar isso, que o brasileiro tem aquela coisa do swing, né, da mobilidade no corpo. A malemolência, exatamente, a gente precisa inovar, a gente não consegue ficar naquela coisa, porque o parkour tem toda uma filosofia, né, de treino, de regra. É muita disciplina. E percebe-se que no parkour, aqui no Brasil,
é um pouquinho diferenciado, né? Pô, Até porque trabalha no alto nível, né, cara? Você Exatamente. trabalha num limite muito delicado. Com Ali, se o cara não certeza. tiver uma doutrina mesmo, Com certeza, uma com certeza. maturidade assim, atlética pra Precisa de uma respeitar atenção. também os limites do esporte, o cara. Lógico que quando você, aos olhos nus, quando você vê um filme, você vê ali os atletas que praticam, que trabalham com parkour, Exatamente. como na própria companhia Volt. Aquela velha frasezinha, não tentem fazer isso em Isso, casa, né? Exatamente. Procure um profissional, um instrutor Exatamente. adequado, né? Mas aí o brasileiro, a diferença do brasileiro, o diferencial também da equipe Volts é que a gente traz diversas vertentes, né, do esporte, não só o parkour em si. Então a gente consegue mesclar muito isso dentro dos eventos, dentro do nosso trabalho. Então o diferencial quando as pessoas têm assistido muito nossos vídeos, nosso trabalho, é que eles não vão ver só o parkour em si, vão ver muitos saltos, acrobacias e piruetas e tal. Então a gente meio que já criou o parkour aqui no Brasil, ele é muito mais artístico, entendeu? Entendi. Não Tem é essa aquela- coisa mais. Isso, né? com certeza. No caso, se você entender como grupos, existem grupos no Brasil todo. Mas de forma pioneira, como uma companhia que trabalha com atletas com diferentes áreas artísticas, acrobata aéreo, outra é bailarino, mas sempre com o fim do parkour. Entendi. Essa O que é a nossa parkour sempre é o vertente. DNA da história ali, mas vocês estão Isso, sempre isso, com essas isso, ramificações. Com certeza. Legal. E como é que a rapaziada acha vocês? Pegam mais informações, pesquisa mais sobre o parkour? Inclusive, como sede aqui no Rio de Janeiro, se você quiser conhecer um pouco da modalidade, até se fazer parte dessa iniciação de aula, e também essa parte de ligar em eventos também, você pode contactar através do site Volts Parkour, né? voltsparkour.com.br. VOLTZ. Tem alguma coisa assim de curiosidade que a galera podia olhar no YouTube que fala assim, caraca, se vocês pudessem dar uma dica aí pra galera? Tem muita coisa. se você Um colocar- vídeo que vocês se amarram, assim, que mostra, assim, um link. Legal. Já é um começo. E no caso, quando buscam essa parte mais ligada a fitness, né, a gente tem até um núcleo aqui no Rio de Janeiro, que é numa academia aqui na São Clemente, a Universo Atlético, que acaba sendo a central do parkour no Rio, né? Entendi. Então lá a gente tem aula tanto fitness dentro da sala e também marcamos com as turmas da parte da manhã, à tarde e à noite, training na parte da rua, na parte Entendi. outdoor, entendeu? Legal. Nas arquiteturas do Rio. Então vai desde Lagoa Rodrigo de Freitas, Morisco e Botafogo, só pontos. E a música, como é legais. que entra nisso? Tem sempre um beat musical, a galera faz isso com... É totalmente concentrado, o nego mete um fone, mete um iPod... Depende do treino. Depende do Tem treino, né? treino que precisa de concentração, Entendi. a gente está arriscando coisas realmente que precisa de uma dedicação a mais, né, da atenção. Mas é legal, é interessante para te dar um ânimo, para te... Às vezes você precisa buscar, às vezes tá treinando sozinho, ou com um ou dois e tal, você precisa de um som. Acho que é bem eclético, depende do gosto de cada um. Não tem, quem faz parkour tem que ouvir um estilo, não. Pode estar praticando parkour, Pode ir de escutando A a Z, né? pagode, ou pode estar ser um rock. Até mesmo Eu acho escutando que- uma orquestra sinfônica, um hip hop. Exatamente. Não tem essa, não. Então é isso, rapaziada. Eu conversei aqui com Humberto Cortes e Jean Valeu, Pomponzelli. galera. A gente falou de parkour aqui, uma modalidade esportiva que tem Volts tudo a ver com o parkour. Rio de Janeiro, né, Sucesso compadre? sai. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço, obrigado por ter vindo. nossa, As um portas vão estar abraço. sempre abertas aí pra vocês. Valeu, obrigado. Conexões urbanas. É desse jeito, ninguém. Agora de até com o Rastafari no clima do parkour. Vai que vai, Didia. Vai que vai, ninguém.